Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, a ordem é o sacramento confiado por Cristo aos apóstolos e continua a ser exercido pela Igreja até o fim dos tempos. É o sacramento do ministério apostólico e compreende 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Ordem significa que um corpo eclesial do qual se passa a fazer parte mediante uma consagração chamada de ordenação, a qual por um particular dom do Espírito Santo permite exercer um poder sagrado em nome e com a autoridade de Cristo para o serviço do povo de Deus. Na antiga aliança, este sacramento é prefigurado no serviço dos levitas, no sacerdócio de Arão e na instituição dos 70 anciãos citados no livro de Números, capítulo 11, versículo 25. Estas prefigurações encontraram realização em Cristo Jesus, o qual, com o sacrifício da sua cruz, é o único mediador entre Deus e os homens, conforme lemos em 1 Timóteo 2,5. Ele é o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque, como lemos em Hebreus 5,10. Significa que o sacerdócio de Cristo é tornado presente pelo sacerdócio ministerial. Há uma frase de São Tomás de Aquino que diz: só Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são seus ministros. Como já vimos em outros vídeos explicativos sobre o catecismo, os bispos são os sucessores dos apóstolos, e a ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da ordem para os bispos ordenados, proclamando-os como legítimos sucessores dos apóstolos, partilhando com o Papa a missão de ensinar, santificar e governar, e nesse caso a diocese ou a arquidiocese. E aqui cabe o entendimento da dúvida de muitos sobre o que é diocese e o que é arquidiocese. Nos anos entre 284 e 305 d.C., o imperador romano Diocleciano dividiu o império em províncias administrativas que receberam o nome de dioceses, onde em cada uma havia um vigário governante em nome do imperador. Após a queda do Império Romano, a Igreja Católica assumiu este tipo de divisão e o que era chamado de diocese passou então a ser jurisdição de um bispo. Com o crescimento da Igreja e das áreas territoriais, as dioceses foram se dividindo e formando então novas dioceses. Em meio delas, aquelas com maior antiguidade e preeminência foram chamadas de arquidioceses, porque arque significa primeiro em grego. Funcionam como dioceses, e ao agrupar em torno de si outras dioceses menores, se harmonizam então em uma província eclesiástica. A função do sacerdote, do padre, é por meio da força e da unção do Espírito, obter em si mesmo a figura de Cristo com um caráter espiritual indelével, tornando-o, assim, capaz de agir em nome de Jesus Cristo, sendo, portanto, chamado a respeitar, obedecer e cooperar com seu bispo, sendo um verdadeiro pastor das ovelhas em sua paróquia. O padre é consagrado para pregar o Evangelho, presidir, celebrar a Santa Missa e a Eucaristia, assistir ao povo paroquial em suas necessidades espirituais, como assistência pelos sacramentos e também pelos sacramentais. O diácono é um leigo casado, que não pode celebrar a consagração das espécies que se tornarão corpo e sangue de Cristo, não podem ouvir confissões e nem dar a unção dos enfermos. Porém, o diácono ele é ordenado para o serviço da igreja sob a autoridade do bispo em relação ao ministério da palavra, do culto divino, da condução pastoral e da caridade. Somente o batizado de sexo masculino pode receber validamente o sacramento da ordem. Foi Jesus que assim determinou, e a Igreja reconhece-se
vinculada a esta escolha feita pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém pode exigir para si a recepção do sacramento da ordem antes de ser considerado apto para esse ministério pela autoridade da igreja. Muitos falam, sem ter o devido conhecimento, que os padres deveriam casar e que o celibato sacerdotal faz parte do passado. A ignorância, a falta de estudo e a hipocrisia não permitem muitas pessoas realmente entender esse processo. O celibato sacerdotal é uma disciplina que a igreja segue desde a época apostólica. Jesus afirma no Evangelho ter vindo para completar a lei e não para abolir. Por isso quis que a figura da igreja, da qual é o esposo, emane o esplendor da castidade. A igreja chama o presbiterado homens crentes que vivam celibatários e têm vontade de guardar esse celibato pelo reino dos céus, como vemos em Mateus 19:12. O celibato é um sinal de uma vida nova, aceita com alegria por amor e dedicação ao reino de Deus. A castidade deve qualificar as pessoas e não o contrário. A perfeição da caridade a que todos nós somos chamados comporta para aqueles que livremente assumem a vida consagrada, tendo a obrigação de praticar por amor ao reino a castidade no celibato, a pobreza e a obediência. Portanto, o celibato é uma das maneiras de viver uma consagração mais íntima e totalmente dedicada a Deus. Sob a moção do Espírito Santo, é entregar-se a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, deixa claro sobre esse assunto, quando ele diz que a abstinência sexual não é uma obrigação, mas um desejo e um consentimento próprio. Ele diz aqui que o celibato é uma necessidade da vida íntima para aqueles que possuem esse chamado específico. São João Paulo II já dizia que o celibato é uma das formas do homem viver plenamente sua vocação, pois todos são chamados a amar, e é no estado de vida do celibato, pelo reino dos céus, que se encontra o meio concreto de se viver esse chamado. Os sacerdotes ordenados, no exercício do ministério sagrado, falam e agem não por autoridade própria, e nem sequer por mandato ou delegação da comunidade, mas na pessoa de Jesus Cristo e em nome da Igreja. Portanto, o sacerdócio ministerial difere essencialmente, não apenas em grau, do sacerdócio comum dos fiéis, para o serviço do qual Cristo o instituiu. Aqui cabe bem uma mensagem aos sacerdotes feita por Nossa Senhora, onde ela diz: sacerdotes e bispos, se quiserdes seguir o exemplo do meu Filho Jesus, deveis viver e agir de maneira que vos capaciteis a estar disponíveis ao rebanho, do mais importante ao mais pequenino, quer sejam ricos ou pobres, cultos ou necessitados de educação. Mediante vossa presença e vosso ministério, que eles possam experimentar o amor de Deus, vivam a palavra de Deus na vossa vida cotidiana. O Evangelho deve continuar a ser o ponto central da vossa espiritualidade, o objeto de vossa prece e meditação diária, para que assim possa ser a fonte de vossa alegria e fecundidade. Proclamai Jesus e suas bem-aventuranças a todos os que livremente optam por ouvir as vossas palavras. Não hesiteis em sacrificar tudo para permanecerdes fiéis a Cristo, vosso dileto Salvador e amigo. Lutai contra o indiferentismo religioso, perigosíssima tentação dos tempos modernos. Deus é amor. Esse pensamento de fé vos dê serenidade, paz interior e segurança diante de Deus. Em Cristo, caminho, verdade e vida, todas as promessas e esperanças encontram resposta. Nele encontrareis os dons preciosos de santidade e de perfeição, porque Ele é o sinal de uma amizade, de um amor sem fim, de um afeto indescritível do Pai para cada um de vós.
Ponde todo o vosso empenho a fim de conduzir todo o povo de Deus pelo caminho da salvação. Não fiqueis em silêncio perante campanhas enganadoras que pretendem defender os aspectos parciais de vida, mas que de fato atentam contra a santidade do matrimônio e da intimidade conjugal. Deveis, portanto, continuar a proclamar a palavra de Deus, a ação salvífica do Cristo, mediante os sacramentos, a aceitação e a resposta ao dom da salvação. Sede homens de incontestável integridade e honestidade, e dai exemplos de uma sadia vida moral. Sede humildes, em imitação a Cristo, que se tornou pobre por vós. Fazei de Cristo a força central de vossa vida e dai conta da tarefa que Ele vos confiou na construção do seu reino. Trabalhai em harmonia e sob autoridade legítima para o bem do corpo de Cristo, e não arbitrária e independentemente. Sede homens de oração diante do Santíssimo Sacramento, e rogai ao meu Filho aquele espírito de verdadeira adoração, a fim de vos imbuirdes do amor do Cristo. Assim, podeis imitar meu Filho e tornar frutuoso o vosso ministério. Fazei tudo à luz do Evangelho. Sede fiéis à vossa Igreja Santa, para que ela seja luz do mundo e sal da terra, fermento de libertação, de salvação e de dignidade, que ultrapassa os confins da natureza humana e alcança a condição dos filhos de Deus. Vossa vida de igreja é vida em Cristo, mediante o Espírito Santo, nutrida pelos sacramentos e na luta constante contra a tentação e o pecado. O vosso objetivo é fortalecer a comunhão dos fiéis com a Santíssima Trindade, oferecendo-lhes sempre o exemplo do bom pastor. Velai sobre o vosso rebanho. É grande o número dos que entre vós já não são fiéis à vontade do Senhor. Deveis ouvir o sucessor de Pedro e vigário de meu filho. Sentai-vos no confessionário, a fim de que as almas sedentas por perdão de Deus busquem sua misericórdia por vosso intermédio. Se seguirdes pelo caminho que estou a indicar-vos, trilhareis rumo ao paraíso. Vós tendes grande e especial responsabilidade na preparação do matrimônio e no apoio à família cristã como realidade sobrenatural. Continuai a amar o Papa e orar por ele, a seguir suas exortações. Ele tem necessidade de vossa fé, que demonstrais ao serviço com fidelidade à Santa Igreja Católica. Juntamente com vossos bispos, deveis conduzir a Igreja no Brasil à plenitude da verdade, à plenitude de Cristo. E a nossa mãe termina dizendo: eis a vocação, eis a vossa vocação e o vosso ministério. Cristo, que vive na sua Igreja, una santa, católica e apostólica, reunida em todas as partes do mundo, espera de vós este serviço. Tendes o apoio e a bênção do meu Filho Jesus, Príncipe da Paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos proteja e nos dê hoje e sempre a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.